Imagine um homem de 31 anos de idade. Em questão de segundos, perde toda a capacidade de mover o próprio corpo. Um acidente de carro, uma fratura na coluna e uma sentença que a medicina carregava como um dogma há décadas. Lesão medular grave é irreversível. Ponto final. Mas, e se esse ponto final fosse na verdade uma vírgula? Em janeiro de 2026, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou os primeiros ensaios clínicos em humanos com a substância chamada polilaminina, desenvolvida por uma bióloga brasileira dentro de uma universidade pública federal, ao longo de quase 3 décadas de pesquisa persistente e, em grande parte, invisível. Este vídeo não é apenas sobre uma descoberta científica, é sobre o que uma sociedade decide enxergar e o que escolhe ignorar. Quer entender mais? Venha comigo e desperte para a realidade. Para entender a polilaminina, precisamos entender primeiro o problema que ela pretende resolver. A medula espinhal é o grande cabo de transmissão do sistema nervoso central. É por ela que os sinais do cérebro chegam aos músculos e que as sensações do corpo retornam ao cérebro. Quando essa estrutura sofre uma lesão grave, as fibras nervosas, chamadas axônios, se rompem ou ficam bloqueadas. O resultado é a paralisia parcial ou total, dependendo do nível e da extensão do dano. Historicamente, a medicina tratava isso como um beco sem saída biológico. O sistema nervoso central adulto tem capacidade regenerativa extremamente limitada, diferente de um osso, que se consolida, ou de uma pele, que cicatriza. Os neurônios lesionados não simplesmente crescem de volta. É aqui que entra a laminina e o trabalho de Tatiana Coelho de Sampaio. A laminina é uma proteína presente naturalmente no organismo humano, abundantemente na placenta. Ela orienta o crescimento dos neurônios durante o desenvolvimento embrionário e cria o ambiente molecular necessário para que as conexões nervosas se formem. É parte do andaime biológico que constrói o sistema nervoso antes do nascimento. O que Tatiana identificou ainda no final dos anos 1990, foi essa proteína, quando polimerizada, organizada em uma estrutura encadeada, adquire propriedades distintas. A polilaminina funciona como uma ponte biológica. Aplicada na região lesionada da medula, ela recria condições semelhantes às do ambiente embrionário, favorecendo o crescimento de novos axônios e a reconexão de fibras danificadas. Os resultados em animais foram consistentes. Em humanos, pacientes obtiveram autorização judicial para receber a substância antes da aprovação formal. Parte deles apresentou recuperação parcial de movimentos. Bruno Dumont, tetraplégico desde um acidente de carro em 2018, foi o primeiro ser humano a receber a substância, menos de 24 horas após o trauma. Meses depois, voltou a caminhar. São dados preliminares, a ciência exige rigor e as próximas fases clínicas serão determinantes, mas o que está em jogo já mobiliza a atenção científica internacional. E se você chegou até aqui, já percebeu que esse assunto vai muito além do que aparece nos noticiários. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Esse é o tipo de conteúdo que publicamos aqui, denso, verificado e sem atalhos. Tatiana Coelho de Sampaio é professora do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Filha de um filósofo, cresceu em ambiente intelectualmente plural. Queria ser cientista desde criança. Escolheu a biologia e passou décadas estudando a biologia da matriz extracelular, o conjunto de proteínas que dão suporte estrutural às células. A conexão entre a polilaminina e as lesões medulares demorou a aparecer, justamente porque ela não era, de início, uma neurobiologista.
Foi a abordagem interdisciplinar que permitiu enxergar o que especialistas mais focados talvez não vissem. Durante 25 anos, coordenou o Laboratório de Biologia da Matriz Extracelular na UFRJ, publicou em periódicos revisados por pares e formou equipes de pesquisa. A neurocientista Susana Herculano Roussel, da Universidade Vanderbilt, descreveu o trabalho de Tatiana como um exemplo de como a determinação de uma cientista pode mudar a história. Hoje, a polilaminina é desenvolvida em parceria com o laboratório farmacêutico Cristália e apontada como uma das fronteiras mais avançadas em medicina regenerativa. Há quem menciona inclusive, com cautela, uma possível candidatura ao Prêmio Nobel de Medicina. Agora precisamos falar sobre o que raramente aparece nas manchetes celebratórias. A pesquisa de Tatiana levou quase 3 décadas para chegar ao ponto em que está, não apenas pela complexidade científica do problema, mas porque o ambiente não foi construído para acelerar esse tipo de trabalho. O Brasil possui tradição científica real. Universidades como a UFRJ, a USP e a Unicamp geram pesquisa de alta relevância, mas o sistema de financiamento é estruturalmente frágil e cronicamente sujeito aos ciclos políticos. O CNQP já enfrentou contingenciamentos severos. A CAPES opera em terreno instável e as consequências disso não são abstratas. A própria pesquisadora revelou um episódio que resume com precisão brutal o custo desse descaso. Em 2015 e 2016, cortes orçamentários do governo federal à UFRJ deixaram a instituição sem recursos para pagar a manutenção das patentes internacionais da polilaminina. O Brasil perdeu a proteção internacional de uma descoberta potencialmente transformadora, não por falta de ciência, mas por inadimplência institucional. A patente só foi recomposta anos depois, após parceria com a farmacêutica Cristália, com investimento estimado em 28 milhões de reais. Uma empresa privada precisou entrar onde o Estado saiu. A própria pesquisadora foi direta. Em nenhum lugar do mundo, a ciência existe sem investimento público. Mesmo as grandes universidades privadas dependem do dinheiro público para financiar pesquisa. Contraste com outras nações é difícil de ignorar. Os Estados Unidos investem mais de 3% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. A Coreia do Sul supera 4,5%. Israel investe cerca de 5%. Em todos esses países, o conhecimento é tratado como infraestrutura estratégica, não como despesa a ser cortada em períodos de ajuste fiscal. O Brasil investe pouco mais de 1% do PIB em ciência, e esse percentual oscila com cada troca de governo. O problema não é só o número, é a imprevisibilidade. Descobertas de longo prazo não sobrevivem onde o financiamento pode ser interrompido por razões alheias à ciência. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixe o like agora. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas e esse é exatamente o tipo de debate que precisa circular mais. Mas há uma questão mais profunda que vai além do orçamento. Existe em parte da cultura brasileira uma desconfiança difusa em relação à inteligência técnica e o saber especializado. Isso se manifesta na desvalorização de professores e pesquisadores, na preferência por figuras carismáticas, em detrimento de especialistas competentes, na tendência a celebrar a descoberta apenas quando ela já tem rosto e história, não quando está sendo construída silenciosamente num laboratório sem holofotes. Tatiana trabalhou por quase 3 décadas antes de se tornar notícia nacional. Nesse período, quantas pesquisas foram abandonadas? Quantos talentos migraram para países que oferecem condições mínimas de trabalho científico digno? O fenômeno tem nome: brain drain, fuga de cérebro, e o Brasil o experimenta de forma crônica. A questão não é se o Brasil tem pessoas inteligentes e capazes. Tatiana é prova de que tem. A questão é o que fazemos com elas.
se as tratamos com recursos estratégicos ou como talentos que sobrevivem apesar do sistema e não graças a ele. Voltamos à pergunta do início. Um homem perde os movimentos em segundos. Uma mulher dedica 3 décadas para que isso possa ser revertido. E uma nação inteira comemora o resultado sem necessariamente compreender o que quase impediu que ele existisse. A polilaminina é uma descoberta notável. Tatiana Coelho de Sampaio é uma cientista de excelência real, mas o que essa história revela sobre o Brasil não cabe em uma manchete de celebração. Civilizações que prosperam são aquelas que constroem instituições capazes de sustentar o trabalho lento, incerto e indispensável da ciência, não aquelas que aplaudem o resultado e ignoram a estrutura que o torna possível, ou que o impede. O Nobel, se vier, será merecido, mas a pergunta que deveria permanecer não é sobre o prêmio, é sobre o laboratório que ainda não existe, a pesquisa que ainda não foi financiada e o cientista que ainda não decidiu ficar. Se esse vídeo chegou até você, alguém o compartilhou, ou o algoritmo entendeu que você se importa com esse tipo de debate. De qualquer forma, compartilhe com alguém que deveria assistir. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. E se quiser continuar essa conversa, o comentário está aberto. Até o próximo vídeo.